O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois a sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nas últimas semanas nós estamos meditando sobre a sabedoria de Deus. Vamos recordar um pouco como tem sido a nossa reflexão. Há 2 semanas atrás nós líamos as bem-aventuranças segundo o Evangelho de São Lucas, e nós falávamos daquela sabedoria de Deus que nos ajuda, nos ensina a juntar tesouros no céu e a relativizar os bens e os tesouros aqui da terra. Não que os bens dessa terra ou os tesouros dessa terra sejam em si mesmos ruins, mas nós não podemos colocá-los no lugar do tesouro do céu. Por um motivo simples: as coisas da terra, por mais belas e excelentes que sejam, terminam. A saúde, a beleza, os bens materiais, os aplausos, quem diga, que o digam os aplausos, né? Uma semana uma pessoa é exaltada e na outra é cancelada. Hoje é essa a moda, né? Nas redes sociais e nos ambientes de internet. Por isso não vale a pena colocar aqui a esperança. A esperança deve estar nos tesouros do céu. Foi a sabedoria que nós meditamos há 2 semanas atrás. Na semana passada, nós demos um passo para dentro. Às vezes, entender a lógica da verdade nas coisas externas não é tão difícil. Agora, quando essa verdade precisa ser vivida no coração, e nós temos que passar por cima do nosso orgulho, aí é mais difícil, né? E na semana passada a sabedoria era interior. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, rezai por aqueles que vos amaldiçoam. Muito mais difícil, sem dúvida nenhuma, mas é uma verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Tolice seria fazer igual aos que fazem o mal. Retribuir mal com mal não é a sabedoria de Deus, faz a nossa vida infeliz e não melhora em nada, nem a nós mesmos, nem ao outro, nem ao mundo. Essa foi a sabedoria que nós vimos na semana passada e pensávamos e meditávamos, né? Precisamos superar essa cultura do ódio que cancela o outro, que não deixa o outro falar, que não quer nem ouvir um argumento contrário àquilo que eu penso que já sei. Ou então a cultura da desconfiança, né? Eu escuto o outro, mas como blindado, é como alguém que sai na chuva com um capa. A água vem, mas não te molha. Assim também é quando nós não estamos dispostos a aprender nada com os outros. E por último, o medo. Falávamos do medo, né? Nos escondemos. Temos medo de nos mostrar. Essa é a cultura que nós estamos vivendo. Só que se nós não sairmos, nós nem seremos amados pelos outros, porque estamos só na defensiva, nem seremos capazes de amar o outro. Então, viver a caridade interiormente, passar por cima do nosso orgulho e aprender a amar. Aprender a amar. Essa foi a mensagem da semana passada. E a mensagem
dessa semana também fala sobre sabedoria, mas sobretudo a sabedoria dos que guiam. Poderíamos dizer a sabedoria dos pastores, a sabedoria daqueles que são seguidos, né? Nós estamos vivendo um tempo de seguidores, não é assim? E de influencers. Quantas pessoas com seus pequenos ou grandes rebanhos, pelas redes sociais, pela internet, em tantos tipos de influência, né? Outro dia eu conversava com uma pessoa que me dizia: padre, eu nunca escutei tanto padre igual escutei nessa pandemia, né? Acabava um e ia para o outro, acabava um e ia para o outro. Começava lá no sul do Brasil, padre Mário ia subindo, padre Manzotti e tal, daqui a pouco já está escutando até os padres do Nordeste, graças a Deus, né? Mas para dizer que nós temos grandes rebanhos e pequenos rebanhos, muito pastor, né? Muito pastor. E hoje a liturgia da palavra nos ensina a discernir quais são os pastores sábios, né? Mas também a termos consciência que nós também somos pastores. Não é você que guia o seu filho, a sua filha, não é você que influencia o seu amigo, não é você que é responsável por fazer mais fácil ou mais difícil o caminho do teu irmão? Pois bem, todos nós somos um pouquinho pastores, né? E o que a palavra de Deus hoje nos diz? Bom, em primeiro, lá logo na primeira leitura, ela já nos dá um aviso grave, que nós poderíamos resumir assim: as pessoas precisam ser provadas antes de serem ouvidas. Interessante isso. Hoje, como a internet colocou o microfone na boca de todo mundo, uma câmera na mão de todo mundo, a gente pode cair facilmente no erro de seguir o primeiro flautista que passa, né? Mas a sabedoria da Sagrada Escritura nos ensina que para ter alguém como pastor, como guia, como mestre, como amigo espiritual que me leva por um determinado caminho, em primeiro lugar, essa pessoa precisa ser provada. Provada. A primeira leitura utiliza as imagens da peneira, do forno e dos frutos. A peneira, porque quando sacode o trigo, separa o trigo dos restolhos do trigo, né? O forno, porque prova o vaso de barro, enquanto ele está sendo modelado, ele é sempre perfeito, mas será provado no forno. Se o vaso estiver bem feito, ele não rachará. É uma prova, né? E por último, o fruto, que Jesus também utiliza no Evangelho, para dizer que pelos frutos nós conheceremos a árvore. E termina a primeira leitura dizendo: não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Importante isso. Ouvir as pessoas, mas também ouvi-las a partir de um ouvido cristão, de um filtro cristão do seu ouvido, né? E qual seria então o critério para eu saber, padre, esse daqui eu posso escutar e aprender alguma coisa com ele, ou esse aqui eu não posso escutar, ou escuto, mas sei que não vou aprender alguma coisa com ele? Sem dúvida nenhuma, a regra é a palavra de Deus. Nós dizíamos há 2 semanas atrás, quando começamos esse estudo sobre a sabedoria, o Salmo dizia que o justo é aquele que encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Precisamos passar pela palavra de Deus, é ela que é a sabedoria. Deus fez isso, né? Se revelou na sua palavra, justamente para que nós saibamos o caminho que precisamos seguir. E se alguém me afasta da verdade da palavra de Deus, ele não pode ser o meu guia. Esse ouvido católico, esse ouvido cristão, nós precisamos ter. E vamos falar a verdade: quantas coisas nós escutamos hoje e que ferem o nosso ouvido cristão? Obscenidades, maldades, incentivo ao ódio, preconceitos, né? Nós precisamos ser mais criteriosos, senão tudo isso vai entrando como uma comida estragada, como um alimento ruim, e vai nos fazendo muito mal. Não é fazer mal ao estômago, é fazendo-nos conforme essa porcariada toda, né? E então eu pensava que três pontos para nós meditarmos em nós mesmos e também nos pastores que nós escutamos, para perceber se eles são de Deus. São Paulo diz também, né? Provai os espíritos para saber se são de Deus.
Primeiro ponto. Muito cuidado com os pastores analgésicos, hein? Muito cuidado. Olha, é tão fácil ganhar as pessoas com uma fala adocicada, suave, né? Ele só te confirma, ele só te elogia, ele nunca diz nada contra a sua vida. Ele te apresenta uma palavra que é macia, fofinha, agradável, né? Primeiro ponto, desconfie, cuidado, muito cuidado. Porque a palavra do Evangelho não é que ela é feita para ferir, mas ela tem que me moldar. Se tem alguma coisa em mim que precisa ser tirada, a palavra do Evangelho não vai fechar os olhos e não vai ser conivente. Ela tem o dever de ser para mim medicina, remédio, senão não vale. Santo Agostinho, quando falava desses pastores que só dão tapinha nas costas das ovelhas, Santo Agostinho dizia, são esses pastores que matam o rebanho. E por que matam o rebanho? Porque vão só dizendo aquilo que a ovelha quer ouvir. Vai só confirmando a pessoa nos seus vícios, nas suas preguiças, nos seus desleixos. E quando chega o momento da tribulação, a ovelha não consegue resistir. Começa a dizer, por que Deus fez isso comigo? Eu que faço tudo tão certinho. O padre nunca me falou nada. Eu me confesso, o padre diz que eu nem pecado tenho. Então, claro, chega o momento da tribulação e aquele pastor que deveria encaminhá-lo para o caminho da vida, na verdade, botou na reta da morte. Segundo ponto para nós meditarmos. Bom, vamos colocar também na nossa vida, né? Não é a mesma coisa também com os nossos filhos? Se nós dizemos só sim para os filhos, como é? Se as coisas não custam, se tudo é tão fácil, se ninguém nunca o contraria, como é que esse rapazinho, como é que essa mocinha depois vai se deparar com o mundo, né? Segundo ponto, o contrário disso. Muito cuidado também com aquele rigor exagerado, porque às vezes, se nós não filtramos a coisa pela palavra de Deus, a gente pode estar seguindo as ideias pessoais de uma pessoa um pouco tortinha na mente e que está nos obrigando a coisas que nós não somos obrigados a fazer. O rigorismo também não é da vontade de Deus. O que é da vontade de Deus? É a firmeza unida à misericórdia. Não adianta só dizer não a tudo, como se uma pessoa fosse educada a achar que Deus está olhando para ela como um juiz de futebol que vai levantar o cartão vermelho em qualquer esquina, né? Deus está só esperando uma deixa para me condenar. Também isso está errado. Muitas pessoas passam com uma espécie de verniz de santidade, entrando num rigorismo desses, né? E quando nós vemos a palavra de Deus e vemos o Evangelho, vemos que não é assim. O Senhor, com o pecador, sempre foi muito criterioso e misericordioso. Nós estamos lendo o Evangelho de Lucas e vamos ver na Quaresma, que vai começar quarta-feira, muitos evangelhos da misericórdia. E o que nós temos que aprender com o Senhor? Que não existe resposta fácil para o pecado. Não existe. É muito fácil dizer, aquele ali é um homossexual, aquele ali é um divorciado, aquele ali é um alcoólatra, aquele ali é um drogado. É muito fácil. Julgar o outro é facílimo. Qual é a dificuldade? A dificuldade é acompanhar, entrar na história e julgar caso a caso com misericórdia. Dá muito mais trabalho, mas é isso que nós precisamos fazer. Vamos passar também isso para os nossos filhos, né? Os pastores de casa, sábios, não são aqueles que tratam os filhos por cima, não, vocês sabem disso. É preciso conhecer cada um. Não dá para tratar um igualzinho ao outro, porque eles são tão diferentezinhos, né? Preciso saber cada um, entender o jeito de cada um, quais são as feridas de cada um, quais são as aptidões de cada um. Esse é o verdadeiro pastor, o que olha a ovelha uma a uma. E por último, para nós discernirmos esse pastoreio segundo a sabedoria de Deus, eu acho que todos nós ficamos um pouco incomodados com a parábola do cisco, né? Tira primeiro a trave do teu olho,
depois veja o cisco no olho do seu irmão. Isso nos incomoda um pouco, e tem que incomodar, né? Se a gente olhar o Evangelho, olha, Jesus tinha muita paciência com as prostitutas, por exemplo, muita paciência com os ladrões, cobradores de impostos, até com os encapetados Jesus tinha paciência. Tinha um lá que ninguém ia perto dele, Jesus chegou, disse que o homem estraçalhava todo mundo, com Jesus ele foi devagar. Jesus não tinha problema nem com os endemoniados. Agora, se tinha uma classe que Jesus pegava pesado, era com os fariseus. O tema da hipocrisia ferve o sangue de nosso Senhor. Padre, tá bom, e o que eu preciso fazer, né? Pois a regra é mais ou menos a seguinte: seja firme com você mesmo e misericordioso com os outros. Às vezes a gente faz o contrário, é mais fácil o contrário. Olhar para mim mesmo e me desculpar. Não, é porque eu acordei cansado. Não, é porque eu estou cansado do trabalho. Não, é porque o filho está falando a manhã inteira. Não, é porque eu estou com um problema assim assado. E aí eu desculpo a minha falta de paciência, a minha rispidez, tudo, né? Os meus desvios, inclusive às vezes sexuais. Desculpo tudo pelo estresse, ou pela depressão, ou pela ansiedade meu. Agora, quando eu vejo no outro, eu aponto o dedo e critico na hora, né? Implacável com o outro. Essa é a hipocrisia. Eu penso que aquele que examina a sua própria consciência é mais parecido com o nosso Senhor. É mais misericordioso com os outros, né? Sejamos nós criteriosos, hein? Não trate a sua alma mal, trate a sua alma muito bem. Leve ela para o confessionário. Faça um bom exame de consciência, cure a ovelhinha que é a sua alma. E com o teu irmão, seja para ele caminho de vida, não caminho de morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.